Mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre a comunhão prática no dia a dia. Queridos, nós temos, na verdade, eu tenho me movido, eu não sou mais agoniado, querendo que... Quando eu estou construindo um ministério, tem muita gente que está na velocidade, né? Eu estou agora na maratona, irmão. Eu quero chegar naquele último dia e dizer: servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito eu te colocarei. Muita gente está agoniada para grandes conquistas e pódios, né? E eu vi muita gente correndo e depois eu continuo. E um dos valores, eu tenho trabalhado com a construção de valores. E para você construir valores, você tem que cavar fundo e colocar bases sólidas. Então a gente está nesse 4º ano falando da mesma coisa. Comunhão, propósito do reino de Deus, da comunhão, do pertencimento. Ninguém foi chamado para ir para a igreja, a gente foi chamado para ser igreja. A gente não foi chamado para frequentar a igreja, a gente foi chamado para pertencer àquela família de Deus local ali, amém? E assim, só para a gente se situar, eu vou só, durante esses 4 anos, eu tenho tratado disso, só para você ter um posicionamento, pastor, essa palavra que o senhor está pregando, ela é uma cultura. Eu estou 4 anos repetindo ela, que é a família dos céus. Descobrir o poder e a comunhão que transforma nossas vidas. Não existe transformação, irmão, sem o grande mandamento, que é amar a Deus, comunhão com Deus, amém? Adoração, a gente adorou a Deus, não tem culto, não é para a gente se alegrar, a gente se alegra porque Deus, na presença de Deus, há fartura de alegria, amém? Na presença de Deus, a Bíblia diz, até a tristeza salta de alegria, mas o nosso propósito mesmo de existir é para dar alegria para Deus, é para fazer Deus sorrir, amém? E quando a gente ama a Deus, aí o grande mandamento, né? E o segundo, Jesus disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem. E aí a gente vai para a manifestação desse amor a Deus. Porque como que eu posso amar a Deus que eu não vejo e odiar meu irmão que eu vejo? Não tem como. Um fluxo do reino de Deus. E como que eu demonstro que eu amo a Deus? É eu estando nessa vida de amadurecimento, de amar meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, a projeção, né? Às vezes eu quero falar do defeito do EZ, mas na verdade eu não estou falando do defeito do Z. Eu estou projetando, na verdade, os meus defeitos. Vocês estão me entendendo, irmão? Se eu falar do defeito do irmão, se eu não amar ele, na verdade eu estou acentuando meu defeito. E no reino de Deus, quando eu amadureço, eu olho para o irmão e eu vejo as virtudes dele. Quando eu amadureci, eu olho para o irmão e eu vejo a qualidade dele, as virtudes, aquilo que é bom nele. Porque eu sei, quantos sabem aqui, aquilo que é mal que você, né, luta para, né, sacrifício vivo mesmo. É interessante isso, sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, Romanos 12:1, né, que a gente tratou no mês passado, que é o grande mandamento, adoração. Estão lembrados? Adoração, grande mandamento. O que é adoração? É a minha vida. Paulo, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela graça de Deus, que vocês ofereçam rendição, né? Os vossos corpos, como que? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então, no Antigo Testamento era um sacrifício morto. Morreu, tá ali. O nosso é sacrifício vivo. Ou seja, diariamente eu tenho que mortificar a minha vontade, a minha carne, né? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer entrar no processo de amadurecimento. Maturidade, o que é, pastor? É quando eu tenho essa consciência. Eu não tenho que viver para mim mesmo, eu tenho que viver para mim, agradar a Deus e servir o próximo. E aí, a introdução, né? Primeiro, o sonho de Deus sempre foi uma família espiritual. Deus não tem outro sonho aqui na Terra. Deus não está nem aí, irmão. Qual é a empresa mais rica do mundo hoje? Acho que é a do Elon Musk, né? A Tesla, né? É o homem mais rico do mundo ainda, é o Elon Musk. Trilionário já. O Elon Musk, dono da Tesla, que mais? Space, né? Deus não está nem aí, irmão, para Tesla, para SpaceX. Vale nada. O que Deus ama aqui nessa terra é a sua igreja, é o seu reino. O que importa para Deus é a igreja dele, é o reino dele. Ele está focado nisso. Então, por que Deus ama a igreja? Porque a igreja é a família dele. Ele sempre sonhou em ter uma família. O diabo sempre trabalhou para destruir família.
Quando Deus cria o homem, ele não cria outra coisa. Ele disse, não é bom o homem estar sozinho, eu vou fazer o que para ele? Uma auxiliadora. Jesus estava ali na criação. E o que aconteceu, irmãos? Façamos o homem, ele era família, ele era comunhão, ele era unidade. E aí ele disse, vamos fazer o quê? Uma família. Ele não fez uma nação, ele não fez nem igreja, irmão. A família vem antes da igreja, a família vem antes do Estado. O pessoal hoje idolatra Israel, né? Não, Israel. Aí a estrela de Davi, Deus não está nem aí, irmão. O Israel de Deus agora é a igreja. Não precisa a gente ficar idolatrando Israel. Israel foi uma rebelde, até hoje é rebelde, rejeita o Cristo. E a gente fica ali naquela baboseira, sabe? Um bando de crente assim que não tem visão doutrinária. Não estou dizendo que a gente deve odiar, não, ser antissemita, não me interprete mal. Merece o respeito, tem um respeito dele. Tem um lastro histórico, mas hoje é a igreja, irmão. Não tenho que estar com estrela de Davi coisa nenhuma. Eu não tenho que estar com nenhum símbolo lá do Velho Testamento, não. Eu tenho que estar com Cristo. Ele foi lá nos Gálatas e leia Gálatas, leia Romanos, acabou. Israel de Deus, quem é? Quem é judeu? Circuncidado no coração, irmão. Me admira vocês que vocês estão se afastando do Evangelho e estão voltando aos rudimentos. Que está morto isso aí, meu irmão. Foi a velha aliança, acabou. É a aliança de Cristo. Não é a aliança de Moisés, não. Não é a aliança de Agar, não, da escravidão. É a aliança de Sara, da fé, da graça. Amém? Tá claro, irmão, mas a gente às vezes fica confuso. Aí tem gente, irmãos, eu vou te falar, se tu não entra na comunhão com Deus, que tu conhece Deus como Pai, que tu é uma pessoa regenerada, tu tem comunhão com o Espírito Santo, tu vai se tornar um religioso e tu nunca vai desfrutar do amor e da intimidade. A gente estava orando lá em casa, plantão de oração, 1 hora, né? Parece rápido, mas custa, irmão. E se eu for religioso, parece algo pesado. É ou não é? Meu irmão, tá aqui minha família, gente ri, tem comunhão em família, ora, medita, ri, brinca, na presença de Deus. Aí a gente tá ainda bem, né, pai? Aí um acusa o outro, tu tá em pecado, então na presença de Deus. Te orienta, rapaz. Aí o cara que já pecou aqui, tá acusando o outro, já tá pecando, né? Aí daqui a pouco ele tá pecando, aí tu tá pecando, irmão, tu tá na presença de Deus. E pra religião isso é loucura, irmão. Mas eu quero te dizer, eu não sou religioso, eu sou filho amado. Minha família não é religiosa, a gente desfruta da intimidade, da doce presença. Não estou falando, irmão, de irreverência, não estou falando de não ter temor, eu me tremo, eu falo aqui o português claro, eu me nas calças de Deus, eu tenho medo de Deus, eu tenho temor de Deus, e o temor de Deus nos guarda, Ele é poderoso, mas eu não posso viver o meu relacionamento com Deus pautado em medos religiosos. Oh, se eu fizer isso, Deus já não está comigo. Meu irmão, Deus está comigo desanimado. Deus é maior que meus sentimentos. Eu falo aqui abertamente. Eu estava triste. Atendi uma cliente, questão jurídica. Ainda desenvolvi. Parece o seu Madruga, né? E a mulher, não quero mais ter servido. Depois de eu ter me debruçado, trabalhado, eu não quero mais. Meu irmão, aquilo me deu uma tristeza. Aí eu fui pro trabalho, aí eu olhei meus processos. Rapaz, tem 2, 3, está acabando meu processo. Advogado sem processo é advogado sem expectativa de honorário. Aí eu comecei a ficar triste, só que no meu trajeto de casa para a Assembleia Legislativa, que é meu trabalho, o Espírito Santo dizia, tua mente é um altar, meu amigo. Ou tu fica triste. E aí eu, meu irmão, na hora, o altar, eu digo, começar. E aí eu liberei palavras. Digo, eu sou abençoado, tenho uma família abençoada. Estou andando dentro de carro, não devo R$1. Paguei meu IPVA, intermediado pelo Zé Roberto. Caríssimo, irmão, pelo amor de Deus. Zé Roberto, quantas parcelas, pastor? Nem IPVA não paga mais, né, Zé Roberto? Só as taxas, né? Aí eu digo, aí o Zé Roberto, quantas parcelas aí? R$145. Pegue logo esse pix. Mas aí eu fui profetizando, eu digo, Senhor, eu sou um advogado de sucesso, tenho muitos clientes, tenho muito processo. Comecei a declarar coisas de conquista, né? Meu irmão, de noite, de 8 horas da noite, a Clícia, meu irmão, tem uma ligação aqui, já era para me falar para mais de 50 pessoas, né? Palestrar sobre direito do consumidor, sobre direito previdenciário trabalhista. Ali eu pude divulgar meu trabalho com expectativa de grandes contratos, em nome de Jesus. Eu sou um homem que esse ano vou fechar contratos, em nome de Jesus. Pessoas vão ganhar dinheiro através da minha
atuação na advocacia, amém? E aí, eu tô falando um caso pessoal, porque não adianta, irmão, eu falar aqui, porque está escrito no Evangelho segundo São Lucas, que ele tá olhando para ti, já vai te pegar depois desse culto, e ele vai te oprimir, ele vai... Não é isso, Deus não é assim, irmão. Deus, ele olha para você naquilo que você está enfrentando no dia a dia. Eu estou na introdução, mas a palavra é muita bênção. O amor é que importa, eu não vou nem pontuar, eu vou tentar deixar aqui, irmão. Então, o amor é que importa, o amor é prioridade. A gente falou na semana passada sobre protegendo a unidade, né? Como proteger a igreja de Cristo, né? E agora eu quero dar continuidade falando da comunhão prática do dia a dia. Quando a gente fala da verdadeira comunhão, a gente não está falando de algo reservado apenas aos cultos. Pô, a gente está aqui em comunhão. Não é isso. A gente não está falando da comunhão verdadeira, bíblica, de amar uns aos outros, não é em encontros especiais. Sexta-feira a gente vai ter um encontro especial. Casa do Ezequias, lá no Japim. Um encontro da liderança da IEV. Nós vamos ter um tempo de comunhão. É um encontro especial, mas isso não é comunhão verdadeiramente bíblica. O que é então, pastor? A comunhão bíblica, ela se manifesta nas pequenas atitudes diárias. É no dia a dia que a gente manifesta a comunhão bíblica, o amor verdadeiro. Nos gestos de amor que revelam o caráter de Cristo no meio do seu povo. É quando eu me importo com o irmão. No dia a dia da igreja, não estou no culto, mas eu lembro do irmão, eu oro por ele, eu dou uma palavra para ele, eu ligo, mando um WhatsApp. Isso é pequenos gestos diários. Eu estou aqui, não, cara, eu vou visitar aquele irmão. Aí a gente vai desenvolver mais isso, mas vocês estão percebendo que é algo maior do que uma mera atividade religiosa, né? Vamos dizer assim. Então, a comunhão que transforma vidas acontece quando cristãos decidem viver de forma prática os valores do Evangelho. Onde, pastor, que eles decidem viver de forma prática? Dentro e fora da igreja. É amando quem está dentro da igreja e amando quem está fora da igreja. Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz o quê? Assim brilhe a luz de vocês. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então vamos lá, vamos ver esses exemplos. Essa pregação hoje bem pequenininha. Exemplos de comunhão dentro e fora da igreja. De maneira prática, viver essa comunhão no dia a dia. Dentro da igreja, eu até na introdução já dei uma pincelada, orar uns pelos outros. Tiago 5,16. O maior ato de amor, irmão, é orar por alguém. Diz o Rick Warren. As pessoas podem resistir à tua generosidade, à tua presença, aos teus aconselhamentos, mas ninguém pode resistir à tua oração. Porque tu não precisa nem orar na pessoa presencialmente, pode orar, interceder por ela. E esse é o maior ato de amor por uma pessoa. Quando você tira do seu tempo para, em vez de orar pelas tuas necessidades, você vai orar por uma pessoa que nem sabe que você está orando por ela. Isso é um ato de amor extraordinário. Segundo ato de amor dentro da igreja, visitar os enfermos. Tem alguém doente da igreja? Vou lá visitar esse irmão. Inclusive, eu tentei aqui visitar o Cleivan, que se operou dos olhos, né? Mandei um áudio para ele no dia que ele comunicou que tinha feito esse procedimento. Mas isso é um ato. Por isso que eu digo que pastorear, né, Zé? É muito mais do que algo simples. Demanda muitas coisas. E às vezes a gente pensa só que o pastor que tem que fazer isso. Mas às vezes tem que ter alguém lá que vai lá e pastoreia. Por isso que a igreja não é sobre uma personalidade vaidosa, que é aquela que faz. A igreja é sobre todos, servindo uns aos outros, no amor de Cristo. Então, aí, como que eu amo dentro da igreja? Tem alguém doente na igreja? Vamos lá orar. Eu posso orar, você pode orar. Outra forma de amor prático dentro da igreja. Está alguém passando por uma dificuldade de enfermidade, está desempregado, oferecer um apoio prático. Vou lá acompanhar na consulta. Isso é uma forma de amar. É muita miguelagem a igreja, irmão. A gente pensa que o amor de Deus é só migué. Eu te amo, meu irmão. Não, o amor de Deus é ações práticas, de bondade, de generosidade. Ah, o cara tá doente, meu irmão, como é que é? Tu quer que eu te leve lá no hospital? Isso é atitude prática de amor. E a gente viu aqui um exemplo prático, né? A Alessandra foi se operar, né? A Larissa foi lá, né, acompanhar, né, que o EZ estava trabalhando e tal, né? Isso é coisa... Tá aqui o cara que faz muito isso, o Zé Roberto.
tem nem situações que ele vai lá, ajuda com remédio, ajuda com cadeira de roda, já. Meu irmão, tanta coisa que o Zé Roberto é um cara que tem esse dom de socorro e misericórdia, amém? Acolher novos membros, aquilo que a gente falou, irmão. Pessoa nova, nossas duas vizinhas ali, lindas e abençoadas, que esse garoto aí são da nossa família já, tão já integrada, já. Meu irmão, chegou alguém novo, não tem negócio, não é da célula do fulano, é o fulano que tem que cuidar, minha amiga, é nosso irmão, é da nossa família, a gente tem que abraçar, todo mundo tem que ir lá e mesmo dar um banho de amor, de uma chuva de carinho, de afeto, amém? De hospitalidade. Isso também é muito real e palpável na questão do GC, porque você abre a sua casa para receber pessoas, né? Uma pessoa que você conhece, que é o irmão da igreja, e às vezes pessoas desconhecidas que vão chegar na tua casa, que a gente está querendo trazer novos membros, não é não? Então, hospitalidade, GC é lugar de hospitalidade. É mais do que eu só lá abrir a igreja para os irmãos, não é abrir a igreja até para estranhos, pessoas que a gente não conhece, mas que a gente vai receber bem, acolher, amar. Então, o GC é o reino de Deus na essência. Uma igreja no lar. A igreja, na verdade, Cristo não tinha prédio. Se reunia no pátio do templo, se reunia nas sinagogas, eles aproveitavam a estrutura religiosa, né? E, consequentemente, se a gente é uma família, claro que a gente vai ter que ter uma casa. Mas a nossa função não é amar tijolo, não é amar prédio. Nossa função é amar pessoas e usar as coisas. Tem gente que distorce, usa as pessoas para adquirir coisas. Hoje a igreja virou tipo empresa. Eu vou usar as pessoas para me construir patrimônio. Ter um prédio bonito para me ser um cara forte aqui na sociedade, exercer poder político, exercer... Vocês estão me entendendo, irmão? Quando não é isso, eu vou usar as coisas, vou prover a maior estrutura para me acolher as pessoas. Quem? Não interessa, irmão. É pobre, é rico, é gordo, é magro, é preto, é branco, é todo mundo. É criança, é idoso. Não tem... A igreja, ela é verdadeiramente inclusiva. Tem gente que quer tomar isso. Não, a igreja que incluiu. A igreja que quebrou os muros. O meu irmão não tem bárbaro, não tem cítaro, não tem romano, não tem grego. Agora, meu irmão, é Cristo. E a família de Deus, na verdade, irmãos, a igreja de Cristo é como diz o John Wesley. O pessoal proibiu ele de pregar porque ele veio com doutrinas revolucionárias, né? De santidade, de coração quente, meu irmão. Não é se tu é filho do fulano, tu vai ser crente, não. Tu tem que ter uma experiência de regeneração. E aí a igreja anglicana ficou resistente. Não, é uma transferência só de... Nasceu, já é. Ele não, então fecharam as igrejas, os prédios, na verdade, fecharam para John Wesley. Ele foi pregar nas praças. E aí ele disse, a minha paróquia a minha paróquia é o mundo. A minha paróquia é o mundo. Sabe onde é a nossa igreja, irmão? É o mundo. Nossa igreja não é esses caixotezinhos não que tem. Nossa igreja é o mundo. Lá a gente tem que manifestar o amor, o reino de Deus. Às vezes a gente pensa, não, meus irmãos, só isso aqui, eu tenho que só amar. A gente faz uma panelinha religiosa e a gente não cresce. Por quê? Porque tem que estar aberto para comunhão. Eu estou falando aqui de dentro da igreja, né?